I wish to call on Commander Alexandra Tagore Medeiros de Albuquerque, who is a member of the Commission on the Outer Limits of the Continental Shelf, to make the presentation. Thank you. Boa tarde a todos. De início, faço questão de agradecer as palavras elogiosas a mim endereçadas nesta manhã pelo ministro Figueiredo e nesta tarde pelo dileto amigo e professor Maurota Rangel. And I would like to thank Ambassador Nandan for your kind words addressed to me in my condition of Chairman of the Commission. Thank you very much, Mr. Ambassador. Minha proposta é apresentar aos senhores alguns dados e informações atualizados no que diz respeito ao trabalho realizado pela Comissão de Limites da Plataforma Continental. Alguns palestrantes anteriores já se referiram à referida comissão. Como todos sabem, é um organismo criado por força das disposições da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e que tem, como veremos em seguida numa transparência, como competência básica, analisar os trabalhos apresentados pelos Estados costeiros no que se refere ao estabelecimento do limite exterior da plataforma continental, além das 200 milhas. Alguns dos slides que nós vamos apresentar, eu vou passar por eles um pouco mais rapidamente, na medida em que este mesmo assunto já foi abordado anteriormente, especialmente pelo embaixador Nandana, quando apresentou a sua palestra. Essa transparência inicial, vou passar por ela rapidamente. Eu colhi essas informações no website da Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. O website está aqui para quem quiser consultar posteriormente, mas ele dá a medida e a importância da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar para a comunidade internacional. Chama atenção apenas para o fato de que aqui é usada a expressão, né, which has gained nearly universal acceptance. O embaixador Nandan se referiu hoje pela manhã, territorial. A plataforma continental mínima é de 200 milhas, tá? E o limite exterior da plataforma continental tem que ser determinado com base na aplicação dos critérios do artigo 76 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Fiz questão de incluir uma transparência, um slide, para estabelecer o link dessa apresentação, que se refere à Comissão de Limites da Plataforma Continental, que, em princípio, não está diretamente ligada ao aproveitamento e exploração de recursos minerais marinhos, mas sim no estabelecimento de uma área oceânica além das 200 milhas, mas achei importante chamar a atenção para este artigo 77, porque ele estabelece a ligação entre este seminário, que está sendo, no momento, realizado, né, e a apresentação sobre as atividades da plataforma continental. Como aqui está no parágrafo 1º, o Estado costeiro exerce sobre a plataforma continental direito de soberania para fins de exploração e aproveitamento dos recursos naturais. Importante, eu não frisei anteriormente, que, no que diz respeito às disposições da Convenção, quando se fala em plataforma continental, estamos nos referindo apenas e exclusivamente ao solo e subsolo marinhos. Ou seja, a zona econômica exclusiva poderá se estender até um limite máximo de 200 milhas a partir das linhas de base e, em relação a esse espaço, conforme já foi ressaltado por palestrantes anteriores, o Estado costeiro exerce direito de soberania em relação aos recursos naturais, não apenas do solo e subsolo marinho, mas também da massa líquida correspondente a essa área de 200 milhas. Não é o caso da plataforma continental estendida além das 200 milhas. O Estado costeiro, além das 200 milhas, exerce direitos apenas no que diz respeito ao aproveitamento, à exploração e aproveitamento de recursos do solo e subsolo marinhos. A biota marinha, ou seja, os recursos vivos além das 200 milhas, não estão sob a jurisdição do Estado costeiro. Este artigo 4 do anexo 2 da Convenção estabelece que quando um Estado costeiro tem a intenção de estabelecer, de conformidade com o artigo 76,
os limites exteriores da plataforma continental, esse mesmo Estado deve submeter à comissão de limite particularidades e detalhes desse estabelecimento, conforme diz aqui, junto com dados técnicos e científicos. E dá um prazo de 10 anos a partir da entrada em vigor da Convenção para aquele Estado. Eu me referi a essa questão de prazo porque isto já foi alterado. Houve uma primeira alteração, à qual eu não vou me referir, mas a mais recente diz respeito ao que os Estados-partes decidiram nessa sua 18ª reunião realizada este ano, de 13 a 20 de junho de 2008, e está documentada nesse documento SPLOS/183. Estados-partes, como sabemos, são todos aqueles estados que consentem em ser guiados pela Convenção para a qual esse Estado está em vigor. Então, segundo esse documento e essa decisão, entendem os Estados-partes que o Estado costeiro terá cumprido ou terá observado as normas da Convenção se apenas submeter ao secretário-geral informação preliminar e indicativa dos limites exteriores da plataforma continental, além das 200 milhas, e uma descrição do status da preparação e a data de intenção de encaminhar uma proposta à comissão de limites. Com um detalhe, fazendo parte da mesma decisão tomada pelos Estados-partes, nesse caso, esta informação preliminar submetida, de acordo com esse parágrafo A, não será considerada pela comissão de limite. Ela servirá, basicamente, para dar um status ao Estado costeiro no sentido de cumprir com o prazo da convenção, estabelecido pela Convenção. Então, tão logo o Estado costeiro complemente essa informação preliminar e encaminhe à comissão de limites uma proposta integral e completa da sua plataforma continental, aí, então, a comissão de limites se preocupará em examinar essa proposta. Uma breve observação sobre o caso particular do Brasil, já que nele estamos. Essa é uma representação gráfica da proposta brasileira que foi encaminhada à comissão de limites da plataforma continental em maio de 2004. Este azul mais leve, o light blue, é o limite da zona econômica exclusiva de 200 milhas ao longo da costa brasileira e das ilhas oceânicas. Este azul, o dark blue, o azul mais escuro, é a área oceânica além do limite das 200 milhas, que foi encaminhada, que foi submetida à comissão de limites da plataforma continental. Se somarmos essas duas áreas, além das 200 milhas, nós temos uma plataforma continental estendida de aproximadamente 960 mil quilômetros quadrados, que somados com esta outra área aqui, de zona econômica exclusiva, é o que, conforme já foi referido aqui nesta manhã, a Marinha do Brasil está chamando de Blue Amazon, de Amazônia Azul. Apenas como informação complementar, e pegando uma certa carona em exposições que foram feitas hoje pela manhã, o nosso colega da Petrobras, o Dr. Jefferson, salvo engano, não sei se ele ainda está presente ou já se ausentou, ele se referiu à localização de alguns poços na área do pré-sal, chamados de Júpiter, Iara, Tupi e outros. Todos esses poços aqui estão nesta região daqui, no limite das 200 milhas de zona econômica exclusiva. Porém, como ele próprio, o Dr. Jefferson, enfatizou, é possível que, salvo engano, Tupi ou Júpiter, o reservatório desses poços possa se estender de alguma forma para além das 200 milhas. Bom, ainda que o processo de exame do limite exterior da plataforma continental brasileira não tenha sido encerrado no âmbito da comissão de limites,
A proposta encaminhada pelo Brasil, nessa região aqui, ela se estende aqui até 350 milhas, né, e aqui próximo das 350 milhas, segundo outros critérios. Então, esta área daqui é muito extensa. Então, por mais que o poço de petróleo, né, o reservatório, se estenda para além das 200 milhas, nos termos da Convenção, como eu costumo dizer, enquanto a comunidade internacional estiver pautando o seu comportamento nas normas da lei, dentro do Estado de Direito, nós não temos que nos preocupar com a nossa jurisdição em relação a esses poços de petróleo. Vou mais além. Também hoje foi suscitada uma dúvida em relação a um pagamento de royalties que o Estado costeiro tem que fazer à Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, no caso de explorar recursos além do limite da plataforma continental. Isto é fato, está na Convenção, portanto, tem força de lei para aqueles países que já ratificaram a Convenção e, se forem consultar o artigo 82 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, lá verificarão o detalhamento desse pagamento de royalties. Há uma exceção. Se o Estado costeiro for um importador do recurso que ele está explorando além das 200 milhas, nesse caso, então, ele será dispensado de pagar esse tipo de royalties. Também já foi dito, né, por força aí das disposições da Convenção, esses três organismos foram criados: a Comissão de Limites, a International Seabed Authority e o Tribunal Internacional para o Direito do Mar. Ainda de acordo com esse anexo 2 da Convenção, a Comissão de Limite, a exemplo do Tribunal, conforme enfatizado pelo professor Marota, é composta de 21 membros, né, expertos na área de geologia, geofísica ou hidrografia, eleitos pelos Estados-partes, que servem à comissão na sua condição, na sua capacidade individual e não representam seus estados, na medida em que são eleitos pelos Estados-partes pessoalmente. São eleitos para um período de 5 anos e podem ser reeleitos, e o Estado-parte que submeteu, né, a indicação de um membro deve defray the expenses, quer dizer, pagar as despesas dos peritos da comissão enquanto exercem as suas atividades no âmbito da comissão. As funções, a primeira delas eu já me referi, da comissão estabelecidas na Convenção, nesse artigo 3 do anexo 2, é basicamente considerar, né, os dados e os outros materiais submetidos pelos estados costeiros no que concerne ou que diz respeito aos limites exteriores da plataforma continental e fazer recomendações de acordo com o que estabelece o artigo 76 da Convenção. Uma outra função é prover assistência, né, técnica e científica aos estados costeiros, se eles assim solicitarem, para o cumprimento dessa disposição incluída na alínea A. Isso é importante para dizer de que forma a comissão de limite, conforme diz, composta de 21 membros, de que forma ela se organiza para examinar detalhadamente a proposta encaminhada por um estado costeiro. Inicialmente é feita uma apresentação pela delegação do Estado para todos os 21 componentes da Comissão de Limite. Em função desta apresentação de uma análise preliminar, ou seja, a Comissão de Limite procura identificar os principais aspectos técnicos e científicos envolvidos na proposta. Isto porque, se uma proposta estiver com muito peso na parte de geofísica, de sísmica, de reflexão, a subcomissão de 7 membros tem que contar com um número adequado de geofísicos para análise da proposta. Por outro lado, há países como o Japão, por exemplo, que recentemente encaminhou sua proposta, que certamente não baseará, por razões lógicas das características geológicas e geomorfológicas da sua margem continental, a sua proposta se baseará no limite
relacionado à distância ao pé do talude continental, que é um limite batimétrico relacionado à distância, e não mais à espessura de sedimentos. Então, neste caso, a subcomissão que vai analisar a proposta do Japão terá que ter especialistas adequados e com competência nessa área específica para poder examinar a proposta. Mais do que isso, quando um Estado costeiro encaminha uma proposta, pode ser que ele tenha algum problema de disputa marítima com um outro Estado, muitas das vezes, na maior parte das vezes, vizinho. Então, a comissão de limites evita indicar para esta comissão de 7 membros um perito que seja nacional desse Estado, que tenha uma disputa marítima em relação ao espaço marítimo com esse Estado. Então, analisando as características da proposta apresentada, esta subcomissão de 7 membros, ela é estabelecida, o processo é de uma eleição interna no âmbito da comissão, e que, então, examina detalhadamente a proposta que foi encaminhada pelo Estado costeiro. Uma vez terminado este trabalho, esta subcomissão, por escrito, encaminha uma sugestão de recomendações ao plenário da Comissão de Limites, aí então aos 21 membros, que podem concordar inteiramente com as sugestões formuladas pela subcomissão, ou pode emendá-las conforme entender necessário. E, de um modo geral, é isto que ocorre. A subcomissão trabalha, apresenta a minuta do trabalho e a comissão de limite discute, em alguns casos, exaustivamente essa proposta e introduz alterações. Essas recomendações, por força de dispositivo da Convenção, são encaminhadas pela Comissão de Limites ao Secretário-Geral das Nações Unidas e ao Estado costeiro que encaminhou a proposta. Para desenvolver suas atividades, a Comissão de Limites produziu uma série de documentos e que eu fiz questão de ressaltar esses 4 por sua importância, e todos eles estão disponíveis no website da DOALOS, nesse endereço aqui. Aqueles que estão interessados podem consultar. O primeiro deles é esse documento que diz respeito às regras de procedimento da Comissão de Limites, ou seja, a própria Comissão de Limites estabeleceu as suas regras de procedimento, de que modo ela deve proceder internamente para analisar a proposta dos Estados. Esse documento, que nós chamamos simplificadamente de guidelines, são as Scientific and Technical Guidelines, é uma tentativa da Comissão de Limites no sentido de auxiliar os Estados costeiros a interpretar o artigo 76 da Convenção para poder estabelecer o limite exterior da sua plataforma continental. Como o próprio nome diz, são guidelines, elas não são obrigatórias, elas não têm que ser necessariamente cumpridas pelo Estado costeiro, que ele próprio, né, tem competência para interpretar a Convenção e estabelecer a maneira pela qual ele vai delinear o limite exterior da sua plataforma continental. Mas, sem dúvida, que esse documento é um guia e que pode, e na minha opinião, deve ser considerado pelos Estados. Este documento se refere ao Código de Conduta Interna dos componentes da Comissão de Limites. É um tipo de documento muito comum em qualquer tipo de organismo, né, de comissão, e que diz respeito à maneira pela qual, não só do ponto de vista ético, mas profissional, que devem ser respeitados, né, esses conceitos pelos membros da Comissão de Limites. E, por fim, esse documento que tenta, né, apresentar um tipo de ajuda aos Estados costeiros na base do desenho, porque é uma flowchart, né, que orienta o Estado costeiro que pretende preparar uma proposta a ser encaminhada à Comissão de Limites. No momento, a composição da Comissão de Limites para o período de 2007 a 2012 é esta daqui. O professor Maroto Rangel já se referiu aos grupos regionais, né, hoje estabelecidos no âmbito das Nações Unidas, que é África, Ásia, Europa Oriental, Europa Ocidental e outros estados, e o grupo da
Grupo Latino-Americano e do Caribe, nós temos aqui no grupo da África os colegas da Nigéria, Ilhas Maurício, Camarões, Gana e Seychelles. Na Ásia, os colegas da Malásia, China, Coreia, Índia e Japão. O grupo da Europa Oriental, România, Geórgia e Rússia. Europa Ocidental e outros estados, Noruega, Irlanda, Portugal e Austrália. Não se espantem, porque a Europa Ocidental, Austrália, está incluída porque é essa divisão regional usada pelas Nações Unidas. Não apenas a Austrália, mas Estados Unidos e Canadá, por exemplo, também estão incluídos na Europa Ocidental e outros estados. E, por fim, mas não menos importante, o grupo latino-americano e do Caribe, com os colegas do Brasil, da Argentina, México e Trinidad e Tobago. A situação atual das propostas apresentadas à Comissão de Limites é essa que aí está. Em 2001, a Federação Russa foi o primeiro país a apresentar uma proposta à Comissão de Limites. Esta proposta já foi examinada e a Comissão já encaminhou as recomendações não apenas ao secretário-geral, mas também ao governo da Federação Russa. Em 2004, 2 estados apresentaram proposta, Brasil e Austrália. A exemplo do que já ocorreu com a Federação Russa, Brasil e Austrália, os governos de Brasil e da Austrália já receberam ambos as recomendações formuladas pela Comissão de Limites. O mesmo ocorreu em relação à Irlanda, que apresentou sua proposta em 2005, e em relação à Nova Zelândia, que apresentou a sua proposta em 2006. A Comissão de Limites conseguiu elaborar recomendações para todos esses estados aqui, da Federação Russa, que foi o primeiro em 2001, até a Nova Zelândia. Mas em 2006, uma proposta conjunta da França, Irlanda, Espanha e Reino Unido foi apresentada, e as recomendações estão numa fase final de exame, de análise, e eu entendo que, num futuro bem próximo, a Comissão de Limites poderá elaborar as recomendações. O mesmo ocorre em relação à Noruega e em relação à França. Aqui cabe ressaltar, porque, embora esteja a França, ela é apenas uma proposta parcial. A França submeteu à Comissão de Limites uma proposta parcial em relação às áreas da Guiana Francesa, na América do Sul, e da Nova Caledônia. O México também fez uma proposta parcial, na medida em que envolve uma pequena área no Golfo do México, em que os mexicanos apresentaram a sua proposta de ir além das 200 milhas, até porque as outras áreas estão em litígio, seja com Cuba, seja com os Estados Unidos, naquela região. Em 2008, este ano, 4 países, estados, melhor dizendo, apresentaram propostas. Barbados, a Comissão de Limites recebeu a proposta, mas ainda não estabeleceu nem a subcomissão de 7 peritos que vai examinar a proposta. Isto porque, segundo as regras de